Boa noite, meus irmãos. Podem sentar, queridos. É bom estar mais uma vez juntos. Pastor, hoje tem um aviso a dar. É sobre a nossa ação social. Nesse mês de dezembro, junto com as cestas básicas, nós damos também um frangão, bem grandão, né? E então, nós estamos aqui falando com todos, para aqueles que participam da ação social, que sustentam a ação social, que é necessário que esse mês, então, possamos dar uma oferta um pouco maior. As despesas que temos com o frangão é até um pouquinho mais caro do que aquela despesa que nós temos com os elementos da cesta básica, tá bem? Então, os irmãos que estão participando, lembrem, mês de dezembro, temos que dar uma oferta especial. E os irmãos que ainda não participam, que deveriam participar, né, mensalmente, mas, pelo menos no mês de dezembro, seria bom que você participasse, tá bem? Muito bem. Dezembro de 2020. Que ano, hein? Jesus, que ano, né? Esse é um ano diferente, né? De praticamente todos que nós temos notícia, que vivemos, né? Todos os anos temos dificuldades, certamente, uns mais, outros menos, mas uma dificuldade coletiva como essa, nunca, né? Mas isso serviu para nos aproximar um pouco mais, amém? Certamente foi uma boa oportunidade para o Senhor nos abençoar. Mas sempre que estamos encerrando um ano, de certa maneira, também estamos encerrando um ciclo. Um ciclo em nossa vida está perto de se encerrar. E certamente um novo ciclo se abrirá. É sempre assim, né? Um ciclo encerra, outro surge. E se fizermos assim um balanço desse ano de 2020, já podemos fazer, já está acabando. Geralmente encontraremos ali falhas e fraquezas. E junto com as falhas e fraquezas, encontraremos as consequências dessas falhas e fraquezas. E hoje, o Senhor que sabe muito bem disso, tem uma palavra para nós, tá certo? Vamos ler livro de Salmos, capítulo 103, versículo 8. Salmo 103, 8. Vamos ler até o 14. Assim diz: misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo em grande benignidade, não reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá a sua ira. Ele não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com quem os temem. Assim também, como está longe o Oriente do Ocidente, assim também afasta de nós as nossas transgressões. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se que somos pó. Independente das consequências da sua falha e da sua fraqueza, e como isso impactou em sua vida, e como isso determinou a sua participação nesse ciclo que se encerra, o Senhor, misericordioso e piedoso e longânimo, está desejoso de transformar a sua vida. Amém? Por isso, se essa pregação tivesse um título, seria a nova chance. Vamos orar. Ó Deus, em nome de Jesus, que teu Espírito Santo nessa hora venha colocar em nosso coração fé, Senhor, para que possamos crer nessa nova oportunidade, ó Deus, que hoje tu se apresenta em nossas vidas. Que essa palavra, Deus, ela venha encontrar em nós um coração fértil em plantar e colher os teus planos em nossa vida e através de nossas vidas. Porque é em nome de Jesus que nós oramos. Amém? Ciclos são naturais. Diversas maneiras podemos dividi-los, né? Diversos modos. A Bíblia está sempre cheia de ciclos.
E o nosso comportamento em cada ciclo determina, muitas vezes, o novo ciclo. Determina o fim de um ciclo. E certamente nessa noite Deus tem a falar isso conosco. Tem uma passagem bíblica, uma experiência que aconteceu com o povo de Deus. Num determinado momento daquele povo, eles estavam sofrendo muito com uma opressão de inimigos em sua terra. E naquele tempo, Deus então convida Gideão para liderar o povo, para que eles então se libertassem daquela opressão. Deus continua o mesmo, ainda hoje, Deus conta conosco para fazer a sua obra em nós e através de nós. Então ele chama aqueles homens para lutarem contra aqueles inimigos. Aquela atitude abençoaria aqueles homens que estavam sofrendo e abençoaria a todos do povo, porque todos estavam sofrendo. Normalmente a sua vida é assim também. O que Deus te impede, o que Deus te pede, tem impacto em sua vida. E através de sua vida, tem impacto na vida de outras pessoas também. Mas nesse momento que nós vamos ler, acontece o que muitas vezes acontece conosco também. Alguns de nós fraquejam. Alguns de nós falham. E acabam sofrendo as consequências de sua falha e abrindo espaço para que essas mesmas consequências alcancem a outras pessoas que precisavam disso. Nós vamos ler essa passagem que está no livro de Juízes, capítulo 7. Nós vamos ver o versículo 3, onde acontece o primeiro obstáculo, que provavelmente é semelhante ao seu. É incrível, mas as falhas, elas são bem semelhantes. Nós que vivemos, colocamos um motivo, outro motivo, aquele motivo, mas no fundo, as falhas são bastante semelhantes, né? Então, vamos ler aqui. A situação era o seguinte: Gideão tinha chamado o povo, conforme Deus mandou, para que eles fossem enfrentar os seus inimigos. Então, no verso 3, Deus procura Gideão e diz para ele, Gideão, Juízes 7:3, apregou aos ouvidos do povo, dizendo, quem for medroso e tímido, volte, e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então Deus convoca o povo e avisa Gideão para que Gideão falar com aqueles homens. Quem fosse medroso e tímido, fosse embora. Eu fico pensando, a Bíblia diz que ali estavam mais ou menos 32 mil homens que tinham decidido fazer a vontade de Deus. O que se esperava era que todos fizessem, assim como Deus também esperava que você fizesse. Mas Deus, na sua sabedoria, e ele vira para Gideão e fala, avisa para o povo que está aí, que aquele que for medroso e tímido, volte para casa, porque não vai ter condições de lutar essa luta. Não vai ter condições de participar desse ciclo. E o que o versículo continua dizendo é que, então, voltaram do povo 22 mil. E 10 mil ficaram. 22 mil dos 32 mil, muito mais da metade, praticamente 2/3, voltam. Por que voltam? Pelo mesmo motivo que você, talvez, tenha falhado nesse ano, nesse ciclo. Medo e timidez. Quando nós ouvimos essa passagem, a gente imagina duas coisas, medo e timidez. Nós pensamos que voltaram os medrosos e também alguns tímidos. É verdade. Medo e timidez são duas coisas. Mas nessa passagem aqui, é uma coisa só. Porque o medo, sozinho, tem um impacto. A timidez, sozinha, tem outro impacto.
O medo e a timidez juntos têm outro impacto que é muito maior. Ter medo não é nenhum problema. Todo ser humano tem medo. Inclusive, muitas vezes, o medo serve para nos deixar alerta, para não perdermos as nossas lutas à toa. O problema do medo não é você ter medo, é quando você cede ao medo, quando você é derrotado pelo medo. Outra coisa importante de falar sobre o medo é simplesmente falta de fé. Quando Deus me pede algo e eu fico com medo de fazer, é porque eu não creio que o Senhor estará comigo, amém? Então, medo é falta de fé. E nessa hora, para você vencer o medo, você precisa fazer o quê? O que a Bíblia diz. As obras da fé só são realizadas através de atitudes de ousadia de fé. Você precisa ter ousadia na sua fé. E aí é que vem o problema que eu disse. Um tímido não é ousado. Então, quando você junta esses dois fatores, medo e timidez, certamente você sucumbe, porque a sua falta de fé não consegue ser superada, porque você não consegue colocar em prática a ousadia. Eu li aqui, eram 32, né? E 22 foram embora. Esse é o erro fundamental. Normalmente é a falha que caracteriza aquilo que a gente deveria fazer e não faz. Quando estamos ao completar um ciclo e olhamos para trás e encontramos em nós fraquezas, falhas, pode botar o nome que você quiser, pode procurar a explicação que você quiser, mas no fundo, você poderá resumi-la em medo e timidez. Mas não foi só isso que nos leva a nos afastar de Deus, a não cumprir o plano de Deus na nossa vida. Existe uma outra característica, e essa passagem também mostra, que é marcante para aqueles que no momento de final de ciclo percebem que não conseguiram completá-lo como Deus esperava. Essa passagem continua, Gideão continua caminhando com aqueles 10.000, e o Senhor Deus mais adiante, ele chama Gideão de novo, e faz novamente uma prova. Por que Deus está fazendo isso? Por que Deus está fazendo isso? Porque Deus tem algum prazer em encontrar erros? Deus tem algum prazer, talvez te diminuir, mostrar, olha só como tu é fraco? Não. Deus nos prova porque nos ama. Ele sabe muito bem que se nós colocarmos em prática a vontade de Deus, que não seja do jeito de Deus, certamente nós não vamos vencer e ainda vamos causar problemas. Então, ele segue com aqueles 10.000 e depois ele chama Gideão de novo e faz mais uma prova. Vamos ler. Está agora no versículo 5. E diz assim: e fez descer o povo às águas. Não beber água, né? No riacho. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 que lamberam as águas, vos livrarei, e darei os midianitas na tua mão. Portanto, todos os demais se retirem, cada um a seu lugar. Essa é uma passagem conhecida, provavelmente você já sabe o que aconteceu, mas eu vou explicar novamente. Estavam descendo para a batalha, e eles chegam até um riacho, ou era um lago, alguma coisa assim, e eles param para beber água. E o Senhor Deus disse a Gideão: haverão 2 grupos, Gideão. Aqueles que abaixarem a sua mão para beber água, mas ficarem atentos ao redor, e aqueles
que distraidamente vão simplesmente se abaixar e enfiar a cara na água para beber água. Qual é a diferença? Eles estavam indo para uma guerra. Você não pode ir para uma guerra distraidamente, pode? Olá, voltamos? Aqui às vezes é difícil saber que voltamos. Mas enfim, vamos em frente, né? Nós estamos vendo que Deus, ele prova aquele que ama, né? Então nós vamos ver essa nova prova que ele oferece a Gideão, tá bem? Vamos lá, está em Josué também, ainda no capítulo 7, mas no versículo 5. E diz aqui, e fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão, qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte. Também todo aquele que se abaixar de joelhos e beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo, quer dizer, 9.700, se abaixaram para beber a água. E disse o Senhor a Gideão, com estes 300 que lamberam as águas, vos livrarei, e darei os midianitas na sua mão. Portanto, todos os demais se retirem, cada um ao seu lugar. Como eu disse aqui, a maioria de nós já conhece essa passagem, mas quem não conhece, a diferença é simples. Aqueles que beberam com a mão, eram aqueles que estavam atentos ao que estava acontecendo ao redor. Eles estavam indo para a guerra. Eles estavam avançando contra o inimigo. Não havia espaço para eles simplesmente pararem e se refastelarem dentro da água, como os outros 9.700 fizeram. Se ajoelharam, se abaixaram, lavaram a cabeça, né, sem olhar para o lado. Se os inimigos estivessem ali, o que aconteceria? Seriam todos mortos. Então Deus diz, não, esses 300 seguem em frente, os outros voltam. Que tipo de erro é esse? É o erro mais comum, depois do medo e timidez. É a negligência. Negligente é aquele, como você e eu, como esses aqui, que quando vão fazer a obra de Deus, não fazem do jeito que Deus quer, com a atenção que Deus quer, no tempo que Deus quer. Fazem sim, querem fazer sim, venceram o medo e a timidez, sim, mas querem fazer a obra de Deus do seu jeito pessoal. Que pode ser até bem intencionado, não é? De maldade, mas não prospera. Porque nós temos que fazer o que Deus espera de nós, do jeito que Deus espera de nós, no tempo em que Deus espera de nós. Por isso, ao encerrar um ciclo, podemos olhar em nossa vida e talvez encontrar falhas. Ou porque medo e timidez me dominaram, ou talvez porque eu negligenciei com a obra de Deus. E isso que acontece conosco, muitas vezes também acontece com o próximo. E nesse caso, aconteceu com Gideão e seus homens, né? E a história continua. Lembram quantos eram? Eram 32 mil, que se eu não errei a conta. E já temos agora com 300 apenas. Quando começou esse ano, muitas pessoas começaram esse ciclo. Infelizmente agora pode ser que muitas não tenham completado o seu ciclo. Não tenham completado o ciclo do jeito que Deus esperava. O ciclo está se completando. No caso de Gideão, foi muito interessante, porque mais adiante, Deus pega aqueles homens e prepara eles para tal batalha. E essa batalha foi uma grande surpresa. Foi muito surpreendente
a tática de Deus. Vejam bem, eu não falei? Deus, ele tem motivos para estar buscando o melhor em nossa vida. Quando ele disse, medroso e tímido, que se sente assim, pode ir embora, ele tinha um motivo. Quando ele diz que o negligente não pode ir adiante, ele tinha um motivo. Essa batalha foi vencida, é uma batalha mais ou menos inédita. Que eu me lembre, não há mais nenhuma outra que aconteceu exatamente isso. Deus pega aqueles homens e diz para Gideão como devem lutar. Eu vou ler para a gente ver. Está ainda no capítulo 7, verso 16 a 22. Diz assim, então, dividiu os 300 homens em 3 companhias, 100 cada uma. E deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios, com tochas acesas dentro dos cântaros. Eu não me lembro de nenhuma batalha em que as pessoas não estivessem armadas. Mas nessa, estão armados, se é que isso é arma, né? Trombetas, cântaros vazios com tochas acesas. E disse-lhes, olhai para mim. Isso é Gideão ensinando a eles o que Deus ensinou a Gideão. Fazei como eu fizer. E eis que chegando eu à extremidade do arraial, será que eu fizer, assim farás. Tocando eu a buzina, eu e todos que comigo estiverem, então também vós tocareis a trombeta ao redor de todo o arraial. E direis, espada do Senhor e de Gideão. Então chegou Gideão e os 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, havendo sido de pouco trocadas as guardas. Então tocaram as trombetas, quebraram os cântaros que tinham nas mãos. Assim, tocaram as 3 companhias as trombetas, quebraram os cântaros que tinham nas suas mãos esquerdas e as tochas acesas, e nas suas mãos direitas as buzinas para tocarem, e gritaram, espada do Senhor e de Gideão. Era a tática. Meia complicada, mas era a tática. E eles obedeceram rigorosamente, conforme Deus falou. E diz assim, e conservou-se cada um no seu lugar, ao redor do arraial. Então, todo o exército pôs-se a correr e gritando, fugiu. Tocando, pois, as 300 trombetas, o Senhor tomou a espada de um contra o outro, isto em todo o arraial, e o arraial fugiu para Zererá, até Bet-Sitá, até os limites de Abel, Meolá, acima de Tabate. O que aconteceu? Era noite, o exército era muita gente, eu não li aqui, mas era muita gente. Eles estavam acampados, certamente dormindo, alguns de guarda, e esses 300 homens, então, eles fazem essa tática de Deus, 3 grupos de 100, eles tocam a buzina, eles acendem o cântaro, eles gritam, e aqueles homens acordam apavorados, e ficam pensando que estão sendo atacados. E na escuridão da noite, eles se levantam armados e começam a esbarrar um no outro e começam a matar um ao outro. O que está descrito aqui é que o exército inimigo, ele matou um ao outro. Eu fico pensando, aqueles medrosos, por que não foram? Nem luta teve, né? E não chegaram nem perto do inimigo. Na sua vida assim também. Os medos que te paralisam, os medos que impedem você servir ao Senhor, normalmente são infundados. Eu estou dizendo que Deus estará contigo, mesmo se o problema vier, Deus vai te dar vitória, amém? Mas também estou dizendo que na maioria das vezes, nada disso que você teme acontecerá. Isso é uma ideia que a gente sabe de quem vem, é do mal. Então, a guerra acaba, o ciclo acaba. Mas, na verdade, eu não disse certo. A guerra não acaba. O ciclo é que acaba. O projeto de Deus era que aqueles homens saíssem, caminhassem e, naquele momento, tomassem essa atitude que certamente dizimaria ali o exército inimigo, mas não completamente. Assim como para a nossa vida também foi assim. O plano de Deus na nossa vida não acaba em 2020, amém? Acabou um ciclo.
Nem todos os problemas serão resolvidos em 2020. Amém? Mas eles começarão a ser resolvidos em 2020. Então aquele ciclo encerra. Aquilo acaba. Assim como o nosso ciclo está acabando também. E aí eu lembro para os irmãos aquilo que eu li aqui. Salmo 103, verso 8. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo em grande benignidade, não reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá a sua ira. Aqueles que forem embora, assim como alguns daqui presentes, que não conseguiram cumprir nesse ciclo aquilo que Deus esperava, certamente são dois motivos. Um deles, negligência. O primeiro é medo e timidez. Dois motivos. Assim como aqueles de lá, nós aqui estamos hoje escutando de Deus que receberemos uma nova oportunidade. Amém? Lá naquele tempo, naqueles dias, assim que esse ciclo acaba, assim que essa batalha termina, e esses homens saem correndo, lembra que eu li? Saíram correndo por ali, é o nome daquela cidade meio enroladinha aqui, mas lembra? Vou ler agora o que aconteceu. Está agora no verso 23. Então, os homens de Israel, de Naphtali, de Asser, de todo Manassés, foram convocados a perseguir aos midianitas. Também Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo-lhes: descei ao encontro dos midianitas, tomai-lhe as águas até Betbara, também o Jordão. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, tomaram-lhe as águas até Betbara e Jordão, e prenderam a dois príncipes dos midianitas, a Oreb e a Zeeb, e mataram a Oreb na penha de Oreb, e a Zeeb mataram no lugar de Zeeb. E perseguiram os midianitas, e trouxeram as cabeças de Oreb e de Zeeb a Gideão, além do Jordão. O que o pastor está dizendo? Que assim que acabou aquela batalha, Deus se lembrou daqueles que fracassaram. Hoje, ao término desse ano, Deus está se lembrando das nossas fraquezas também. Amém? E a primeira providência foi dar a eles uma nova chance, uma nova oportunidade de se envolverem naquela batalha tão necessária para as suas vidas. Assim como hoje está avisando a cada um de nós que nós estamos sim alistados mais uma vez para vencer aquilo que perdemos. Amém? Então eles saem, aqui nós vemos aqui, Gideão manda avisar. O que acontece? Aqueles homens que lutaram entre si lá de madrugada se matando, eles saem fugindo. Então, Deus manda Gideão convocar os outros povos. Quem eram os outros povos? Do povo de Israel, né? Aqueles homens, que homens era aquele? Era aquele grupo. O primeiro grupo, que eram os medrosos e tímidos, e outro grupo, que eram os negligentes. E eles partem. Quando o pastor lê isso aqui, certamente o pastor tem que lembrar de algo. Por que eu estou dizendo, ô pastor? Porque ser pastor é um ministério, né? É uma atividade, é um relacionamento, um projeto de Deus, que expressa um relacionamento com o povo de Deus. E eu sei muito bem que, apesar de eu ter dito que são dois tipos de erro comum, o impacto desses erros na vida de cada um é diferente. Quando você erra por medo e timidez, e por isso você vai embora, é mais fácil de você receber a graça que Deus te deu. Amém? Se vocês lembrarem, os medrosos e tímidos não foram mandados embora. Lembram da passagem que eu li? Lembra? Gideão vira para o povo e diz: os que forem medrosos e tímidos podem ir para casa. E aqueles medrosos e tímidos falharam, mas têm consciência que falharam. Mas tem o segundo grupo. O segundo grupo é o grupo dos negligentes, que não foram medrosos, não foram tímidos, estavam indo para o combate, mas a esses foi impedido.
Deus fala, vocês voltem para casa. Não decidam voltar, se quiserem, ou se acharem. Vocês voltem. São dois grupos distintos. Por isso que eu disse, como pastor, eu sei que muitas vezes quando você falha, quando você vai mal, quando você tem medo, quando você tem timidez, e Deus te dá uma nova chance, você é mais propenso a aceitar. Mas quando Deus te diz, chegue para lá, porque você é negligente, porque você não é capaz, muitas vezes surge no nosso coração uma certa mágoa. E pela experiência que eu tenho, normalmente a mágoa é com quem está liderando. As pessoas ficam zangadas com a estrutura que Deus colocou, assim como certamente ficaram zangadas com Gideão, porque quem disse para eles irem embora foi Gideão, não foi? Olha, vocês vão embora. E nessa noite, a noite que estamos aqui para ouvir de Deus, que teremos uma nova oportunidade, eu me preocupo que esse grupo não deixe passar essa oportunidade. Ao ler essa passagem bíblica, vocês não viram ninguém dizendo que não, todos foram. Ou seja, todos aproveitaram aquela oportunidade. Mas e na sua vida? Você também aproveitará? Para que possamos aproveitar as oportunidades do Senhor. Quando temos em nosso coração essa tristeza, é necessário que você tenha humildade. Que nessa noite você tenha humildade para receber a bênção que Deus te preparou. Que você perceba que aquele momento de negligência realmente era fundamental que Deus não permitisse. Vocês lembram que eu disse que foi uma batalha inédita? Porque ninguém estava armado? Era trombeta, uma porção de coisa, lâmpada pendurada, buzina. Necessitava uma certa disciplina para você fazer essas coisas ao mesmo tempo. Não era força, era disciplina. E o negligente tem como característica ser indisciplinado. Costuma fazer as coisas do seu jeito, no seu tempo, na hora que quiser. Como que eles estariam lutando aquela batalha se eles não tivessem disciplina? Lembram da... Eu vou até ler de novo. Aqui disse, aqui no 16, está certo. Tocando eu a buzina, todos que comigo estiverem, também vós tocareis a trombeta ao redor do arraial, e gritarão. As 3 companhias tocaram buzina, quebraram os cântaros que tinham nas suas mãos esquerdas e as tochas acesas, e nas suas mãos direitas buzinas. Olha quanta coisa tinha que fazer. Você acha que se aquelas pessoas fossem disciplinadas, elas conseguiriam fazer? Por isso que Deus não permitiu. Assim também é a sua vida. Quando Deus não permite que você faça algo do seu jeito. Que quando Deus o considera negligente, indisciplinado, é porque Ele te ama. É porque Ele não quer pôr em risco o projeto. Lembra, esse projeto era para aqueles homens e para os outros em volta. Então, essa vitória contra os midianitas abençoaria aqueles que estavam à frente e abençoaria também os que estavam em casa. Deus não pensou em tirar a bênção daqueles homens. Assim como não pensou em tirar a sua bênção. Ao contrário, porque Ele deseja continuar te abençoando. Nessa noite Ele te dá mais uma nova chance. Ele lembra você que Ele é misericordioso e longânimo e não retém a sua ira. Que você possa aproveitar, em nome de Jesus, essa oportunidade que Deus está te dando. Que você possa começar um novo ciclo. Um ciclo vitorioso. Para aqueles que tiveram medo e timidez, lembrem, tenham fé. Tenham fé, simplesmente fé. Ousadia na sua fé vai afastar de você o medo e você vai também superar a sua timidez. Mas para aqueles que foram negligentes, 2 passos são necessários. Primeiro, humildade. Humildade para perceber que Deus tinha bons motivos
para não permitir que você completasse esse ciclo conforme você desejou, porque aqueles homens desejaram, mas eles iam falhar. Tenha humildade para receber a bênção do próximo ciclo. E também, certamente, não tenha medo. Não permita que a falta de fé domine a sua vida. Digite aí no chat: eu quero uma nova chance. Digite aí: Senhor, eu quero uma nova chance. Vou chamar nossos músicos para subirem. Vamos orar. Ó Deus, em nome de Jesus, que nessa noite, ó Pai, Teu Espírito Santo possa encontrar em nós espaço para nos abençoar. Tu sabes, ó Deus, que muitas vezes nós não aceitamos a Tua bênção, porque estamos magoados, nos sentindo excluídos, nos sentindo abandonados, ofendidos. Quando hoje, nessa noite, Tu nos mostra que Tu tens muito cuidado, tanto com a nossa vida pessoal, quanto com a Sua obra. Amor não lhe falta. Por isso, nessa noite, Ele nos te convida para participar de um novo ciclo que agora vai começar. E que nesse novo ciclo, você consiga colocar em prática a sua fé. Se for o caso de você ter permitido que o seu temor, que o seu medo, que a sua timidez se juntassem de tal maneira que você optou por não fazer aquilo que Deus esperava, preferiu se esconder, preferiu abandonar. Mas que também aqueles que não decidiram abandonar, mas que por negligência, por indisciplina, tiveram que se afastar, que nessa noite também abram o seu coração e recebam essa bênção. Fale com Deus enquanto ouvimos esse cântico em nome de Jesus. Os irmãos estão presentes. Quem desejar no seu coração participar de um novo ciclo, fique em pé em seu lugar, em nome de Jesus. Venha, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu altar. Do início, vamos do início mais uma vez. Levante sua mão, diga ao Senhor: Senhor, vem minha vida oferecer, Senhor. Eu quero receber essa bênção, ó Deus. Eu quero participar bem desse novo ciclo que vai começar. Eu quero terminar bem esse ciclo que se encerra. Quero minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu altar, pois pra Te adorar foi que eu nasci. Compre em mim, Levante sua mão e diga: Senhor, em mim, Senhor, o Teu querer. quero estar dentro, ó Deus. Faça o que está em Teu coração. Aleluia, tenha humildade, receba o amor de Deus. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Seu lado, Senhor. E que a cada dia, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor. ó Deus, em nome de Jesus, queremos estar cada vez mais próximo de Ti. Queremos que esse ciclo que se começa, que se inicia, seja um marco, ó Deus, em nossa vida. Queremos participar, ó Deus, com fé, Senhor, sem temor, sem timidez e com disciplina, Deus, sem negligência, Pai, porque em nome de Jesus que nós oramos. Povo de Deus diz amém. Deus nos abençoe.
os que estão aqui nos levem em paz e segurança, os irmãos que estão em casa e todos aqui também possam ter uma noite abençoada e uma semana de vitória. Que Deus nos abençoe. Beijos. Vamos louvar a Deus antes de encerrar. Os irmãos presentes, depois de encerrarmos a transmissão, temos aquele motivo de oração, por favor. Vamos louvar. Para um lugar mais alto, eu já quebrei as portas com o passado. Em meus olhos vejo o futuro, tudo novo se fez, tudo novo ciclo, tudo novo. E nessa estrada eu não me desvio nunca mais. Eu sou livre, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Aleluia. Deus nos abençoe. Mais uma vez, uma semana de vitória, em nome de Jesus.